Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Joel da Polaris Tech aqui, hoje dando retorno ao quadro do Introdução ao Arduino. Graças a Deus estamos na aula 6, então vamos seguir em frente? Nessa aula nós iremos entender um pouquinho sobre qual que é a diferença de uma saída analógica versus uma digital, tá bom? O que se diferencia entre os dois? Iremos aprender sobre o que é um sinal PWM, o seu conceito de duty cycle e frequência, para compreendermos como que isso é utilizado no Arduino, tá? E ao final da aula nós iremos fazer um teste prático controlando a intensidade de um LED, utilizando uma função chamada de analog write, tá bom? Que nós iremos aprender que essa função analog write controla justamente o duty cycle do PWM, que é uma saída gerada pelo Arduino, tá? Então vamos lá? Para começar aqui, nós iremos falar um pouquinho sobre as principais diferenças de uma saída analógica e uma saída digital, tá? Você pode me responder isso? Eu sei que você já tem uma base, você já compreende o assunto, mas vamos lá, é bem lógico, né? Uma saída digital, aqui, claramente, é aquela que só tem dois estados. Você concorda comigo? É aquela que somente está ligado ou somente está desligado, certo? 1 ou 0, tá? Qual que é o tipo de sinal gerado por ela? Uma onda quadrada definida, sem variação. Ou é ligado, assim, ou é desligado, tá bom? Dessa forma. Quais são as principais aplicações? Coisas booleanas, né? Coisas que você pode desligar e ligar, tipo, de uma forma instantânea, vamos dizer assim. Por exemplo, relés, acender LEDs, botões, também é um sinal digital, tá? Mas é uma entrada, ok? É algo que você queira ligar ou desligar, resumindo, tá bom? Ou seja, 0 ou 1. E o comando utilizado para sinais digitais é o que a gente já estudou, digital write, ok? Isso para acionar uma carga, tá? Uma saída digital, beleza? Diferentemente de uma saída analógica, que nesse caso será o nosso PWM do Arduino. Na real, deixa eu falar para vocês, o Arduino, ele não é uma saída analógica pura, tá? Na real, ele é uma saída digital, porém, você consegue controlar a largura do pulso dessa saída digital, dando assim uma saída de uma forma, como eu posso dizer, você tem uma média da tensão e por conta dessa média, dessa oscilação do PWM, você gera uma saída variável, tá bom? Por isso que, entre aspas, é uma saída analógica, ok? A gente vai entender melhor sobre isso, tá? Mas quais são os tipos de estados? Diversos, tá? Você pode variar desde 0 a 255 no Arduino, entre aspas, uma saída analógica, tá? Mas a gente vai falar que é uma saída analógica aqui, melhor entendimento do conceito, tá? 0 a 255, por quê? Porque o Arduino, ele tem uma saída de 8 bits, tá bom? Se a gente abrir a calculadora aqui, se a gente fizer 2 elevado a 8, 256, tá? Lembrando que ele conta desde o 0, né? Então é de 0 a 255, perfeito? 8 bits, ou seja, 2 elevado a 8. Show, beleza. Então isso significa que eu consigo variar uma saída analógica, PWM, de 0 a 255. Beleza. Que tipo de sinal que é gerado? Uma onda quadrada com uma largura variável, tá? Que é justamente a tradução de PWM, que é Pulse Width Modulation, ou seja, controle da largura do pulso, certo? E quais são as principais aplicações? Aqui é o geral, né? A gente consegue variar brilho, porque a gente consegue variar esse duty cycle, esse PWM, tá bom? Ele vai meio que variando a tensão, ele pega uma média das tensões e gera na saída. A gente vai ver isso mais detalhado e com teste prático, tá? Variar brilho de um LED, velocidades de motores e etc. Tudo aquilo que você queira acionar de forma variável, que tenha essa capacidade, você pode fazer com o PWM, tá ok? E a funçãozinha que nós iremos aprender hoje é o analog write, tá bom? Traduzindo para o português, é escrita analógica, perfeito? Resumindo, aqui com essa função, a gente define o pino, qual que é o pino PWM que nós iremos acionar no Arduino, tá bom? Aí na sequência, ó, a gente tem um vírgula
um vírgula, e na sequência o valor do PWM específico, que é o próprio Duty Cycle em si. Essa questão do valor do Duty Cycle é dito dessa forma aqui, tá? Como o Arduino varia de 0 a 255, o Duty Cycle seria, para ser mais correto ainda, mais elegante, seria em porcentagem, tá? Por exemplo, como 127 é 255 dividido por 2, aqui a gente teria um Duty Cycle de 50%, né? 50%, tá bom? Por que isso? Porque o Arduino tem uma saída de 8 bits, consegue variar os 8 bits, né, de 0 a 255, e o Duty Cycle é justamente o que define a tensão média que entrega a carga, entendeu? Ou seja, ela é a porcentagem de tempo em que o sinal estará em nível alto, dentro de um único ciclo, tá bom? Ou seja, quando nós temos, por exemplo, a função analog_write em 0, isso significa que estamos trabalhando em 0% de Duty Cycle, ou seja, não haverá nenhuma variação PWM aqui, entendeu? Já ao contrário, por exemplo, de 64 PWM, utilizado na função analog_write. Aqui, nós teremos já 25% de Duty Cycle, tá? Tem também uma questão complementada ao Duty Cycle, que é a frequência, tá? A frequência é necessária para nós conseguirmos trabalhar com o PWM. No caso do Arduino, ele já é uma frequência definida, tá? Que é a frequência padrão, que no próprio datasheet do Arduino fala pra gente que tem aproximadamente 490 Hz, tá? E ele mostra pra gente que, exceto nos pinos 5 e 6, que é de 980 Hz, tá bom? Ou seja, Hertz, vocês lembram, né? É a quantidade de vezes que um sinal vai variar em 1 segundo, tá bom? Ou seja, 490 Hz significa que ele consegue variar esse pulso 490 vezes por segundo, tá bom? Mas, além dessa frequência, nós temos esse controle PWM, que é justamente a largura, o controle da largura do pulso, entendeu? Ou seja, aqui, por exemplo, no Duty Cycle de 100%, ou seja, analog_write 255, que é a capacidade máxima do Arduino, ele vai ficar com um sinal constante. Você concorda comigo? Porque ele não está tendo variação, tá vendo? Cada linha verde dessa é um período do próprio Arduino, que é a relação da frequência com o Duty Cycle. É de aproximadamente 2 milissegundos. Ó, a gente pode confirmar. Ó, essa linha verde que a gente vê aqui na própria tabela que o Arduino fornece pra gente, ele nos informa que, como a frequência do Arduino, a frequência PWM do Arduino é em torno de 500 Hz aproximadamente, cada linha verde mediria 2 milissegundos, entendeu? Ou seja, cada espaço entre essas linhas verdes, nós teremos 2 milissegundos, tá bom? Isso o próprio Arduino fornece pra gente. Claro, trabalhando com aproximadamente os 500 Hz que ele informou lá pra gente, né? Os 490. Então é nessa faixa. Mas tá bom? Resumindo, função analog_write, a gente controla justamente essa saída PWM, que é essa intensidade e o controle desse Duty Cycle, tá? A partir do valor que nós inserirmos aqui na função analog_write, isso irá definir a porcentagem do Duty Cycle, que é o tempo que... é como se fosse o tempo que a saída ficará ligada e ela irá desligar, entendeu? É uma parte de um tempo que a saída ficará acionada e depois irá desligar. Nesse caso, o Duty Cycle de 100%, ele ficará 100% do tempo ligado. Então ele não vai desligar, não irá oscilar. Ou, consequentemente, não, por exemplo, o LED não ficará mais fraco, né? Diferentemente do 50% de Duty Cycle, que é o 127, aqui no analog_write. Perceba que ele fica 50% do tempo ligado, desliga e depois liga de novo, entendeu? E isso acontece de uma forma tão rápida que nós não percebemos. Na prática, é como se ele pegasse a média da tensão e aplicasse ao LED. Por isso que o LED ele perde intensidade, ele fica mais fraco, tá bom? É basicamente isso, essa questão do PWM, tá? Seguindo aqui adiante, como que nós podemos controlar a intensidade de um LED na prática utilizando essa função analog_write? Nós iremos ver isso agora, tá bom? Eu só quero mostrar para vocês uma informação extremamente importante, que os pinos que suportam essa saída do tipo PWM são as saídas digitais que tem esse tio na frente, tá bom? Todos que tem esse tio na frente suportam o controle via PWM, tá bom?
que no caso desse Arduino Uno, nós temos 6 saídas PWM. Então nós podemos variar. Visto isso, nós iremos fazer 2 aplicações práticas utilizando o software gratuito online, o Tinkercad, mostrando isso na prática. Tá? Qual que é a ideia? Variação da intensidade de um LED de forma automatizada. Tá? Esse é o nosso tema principal. Qual que será o primeiro teste? Variar a tensão de um LED alterando valores no range de 0 a 255 na função analog_write, tá? Ou seja, aqui a gente vai simplesmente montar um circuito de Tinkercad, digitar um valor específico no analog_write e analisar o comportamento do LED. Vamos lá? Então, senhores, estou aqui com o Tinkercad aberto já. Já passei aqui os 2 testes que iremos fazer agora, então vamos partir para a montagem. Posso colocar aqui, comprar uma protoboard, o Arduino. Como a gente quer simplesmente ligar o LED de uma forma arbitrária, eu vou posicionar aqui conforme a gente já viu nas aulas anteriores, tá? Lembrando, anodo, nós iremos ligar em qualquer um desses terminais que tem um tio, tá? Que isso indica que é uma saída do tipo PWM, que tem suporte na saída PWM, que você consegue acionar de forma booleana também, de forma digital. E esse outro terminal negativo. E esse GND, que é o negativo, a gente liga no GND do Arduino. Beleza? Vou colocar só uma cor vermelha. Legal. Aqui pra gente desenvolver o código, vamos abrir o software do Arduino IDEA, que ele facilita bastante a nossa integração e nossa visualização, tá? Pra gente se acostumando com ele. Lembrando, ali a gente ligou o LED no pino 13, então nós definimos aqui, né, ó, hashtag define LED, que vai ser essa variável do pino 3, tá bom? LED pino 3. Void setup, vocês lembram, né, que starta somente no primeiro ciclo do run do Arduino, e a gente define qual que é o tipo do pino. Nesse caso, é uma output, né, vírgula, output. Beleza. Por que é output? Porque é uma saída, né, é algo que eu quero acionar. Legal? E aqui no void loop é bem simples, tá? A gente vai utilizar. Primeiro eu vou montar aqui a sintaxe da função, que é analog. O write, o W maiúsculo, tá bom? Entre parênteses. A primeira informação que você precisa colocar é qual que é o pino que será utilizado e o valor PWM, tá bom? PWM, que é aquele de 0 a 255. Fechou? Essa é a sintaxe dessa função analog_write. Agora eu irei fazer a própria função em si, analog_write. Quem que eu quero controlar? É o LED, né? Por que eu estou colocando a palavra LED? Porque a gente já instanciou ele como o pino 3, tá bom? Ele já vai entender qual é o pino 3. E qual valor que eu vou colocar? Eu vou colocar arbitrariamente o valor de 127, que é a metade da intensidade total, né? Tá bom? Então, tá feito, eu vou copiar todo esse código e jogar aqui para o Tinkercad. Só lembrando que o nosso pino 3 é onde está gerando a saída PWM, porque tem esse tio, tá bom? Se eu tentasse fazer isso na saída no pino 2 ou pino 4, por exemplo, não funcionaria. Então tem que ser nessas que tem esse tio na frente do número, indicando que é uma saída do tipo PWM e também pode ser usado como saída digital. Então, vem aqui em códigos, posso colar tudo aqui e startar. Vamos ver. Ó, startou, tá? Você pode ver que o LED ele tá extremamente fraco e tem outro detalhe que eu esqueci. Eu vou colocar um resistor de 220 ohms, tá bom? Senão ele vai ficar extremamente fraco mesmo. 255, tá bom? Intensidade máxima do LED. Agora irei colocar a metade da intensidade, que é o 50% do duty cycle. Startei, ficou mais fraco. Se eu colocar, por exemplo, 80, vai ficar bem mais fraco. E assim por diante, tá? Essa é a ideia dessa saída PWM. Você consegue controlar esse duty cycle, essa largura do pulso, controlando a intensidade do que você desejar que seja, tá? Então, de forma arbitrária, é assim, 255. Então agora vamos para o nosso segundo teste, tá? Primeiro teste concluído, onde a gente só variou a intensidade de um LED alterando os valores na função analog_write.
O próximo teste é variar a intensidade de um LED de forma automática no range de 0 a 255 na função analog_right, utilizando o laço de repetição for, tá? Isso é um assunto novo pra gente, ok? Ou seja, o que eu estou pedindo aqui? Pra gente variar a intensidade do LED de forma automática, sem eu precisar ficar digitando aqui, utilizando esse laço de repetição for. Como que a gente faz isso, Joel? Vamos lá, na calma. Utilizando esse mesmo programa, pensa comigo. Como que nós podemos criar um laço de repetição para ele mesmo, por si só, ficar colocando valores dentro da função analog_right? É por isso que a gente utiliza bastante também esse comando for, que a sintaxe é a seguinte: for, abre parênteses, a variável que você irá startar. Por exemplo, eu posso criar uma variável aqui dentro desse próprio parênteses mesmo, int i igual a 0, aí você aperta vírgula. Qual que é a condição até finalizar esse laço de repetição for? Nesse caso, vai ser o nosso range máximo do PWM, né? Então, i igual, não, desculpa, enquanto i for menor ou igual a 255, vírgula. E o que eu quero fazer toda vez que esse laço de repetição for finalizado, ou seja, ele vai passar, vai fazer um ciclo, vai retornar para cá. O que eu quero que aconteça quando chegar a esse ponto? Eu quero que i acrescente em mais 1 na sua própria variável, tá? Esse i mais mais é a mesma coisa que i igual a i mais 1. Vocês já entenderam, né? Ou seja, ele sempre vai ficar incrementando em 1 na variável i, tá? Vou deixar como i mais mais. Abre chaves, tá bom? E agora é o seguinte, você que é inteligente, você já pegou o que eu vou fazer agora, não tenho dúvidas. Iremos simplesmente, utilizar a função analog_right, inserir o que a gente quer controlar via PWM, LED. E agora, lembra que lá a gente colocou o valor arbitrariamente nessa parte do código? Nesse caso a gente vai colocar justamente essa variável i. Por que o i? Porque é ela que está atrelada ao nosso laço de repetição for. Ou seja, aqui nós estamos inicializando ela como valor 0, tá? Ela vai rodar esse código no primeiro scan, no primeiro ciclo do Arduino, esse valor vai ser 0. Então o LED vai ficar extremamente fraco. Sem nenhuma intensidade, na verdade, né? Vai finalizar nessa chave. E como é um laço de repetição, ele vai ter que voltar para cá novamente e repetir esse ciclo até o quê? Até i ultrapassar 255, né? Porque a nossa condição para ele ficar rodando esse ciclo automaticamente é se i for menor ou igual a 255, tá bom? E se enquanto ele não chegar nesse valor, i vai incrementando em 1 a cada ciclo que passa. Ou seja, vai rodar aqui mais uma vez, 0 mais 1, aí aqui vai ficar 1. Vai rodar, é 255? Não, então vai continuar rodando infinitamente, tá? Até chegar em 255. Quando acontecer isso, ele vai finalizar esse ciclo de repetição for e vai passar para a próxima chave. A gente pode até fazer o seguinte, quando ele terminar esse ciclo, a gente zera a intensidade do LED. Podemos até colocar um delay aqui, 500 milissegundos, só para a gente observar isso acontecendo. E dentro do laço de repetição, eu vou colocar também um timer, um delay de 100 milissegundos, tá? É isso. Vamos passar lá pro Tinkercad. Se tiver algum problema, a gente corrige, ok? Então, observa. Vou startar. Deu erro, tá? O que eu cometi de errado? Aqui eu coloquei vírgula. O correto é ponto e vírgula, tá, senhores? Peço desculpas por esse erro. Iniciar simulação. Então, olha que bacana. A intensidade do LED vai aumentando, tá? Zerou, entendeu? Aqui ele aumentou, bateu em 255, zerou. Só que eu percebi que demorou muito, tá? Eu vou diminuir esse tempo para 10 milissegundos, pra gente ver essa diferença, tá? Iniciar a simulação.
Agora ele vai encher bem mais rápido essa intensidade. Aí, ó. Subiu, subiu, subiu. Bateu 255, zerou. Legal, né? Dessa forma a gente consegue controlar a intensidade desse LED de forma automática, utilizando esse laço de repetição for. Tá bom? É isso. Tá? Se eu quero que ele demore um pouco mais, posso colocar... Ou se eu quero que seja mais rápido, eu vou colocar 2 milissegundos. Vamos ver. Aí, ó. Tá vendo? Ele vai aumentando gradualmente essa intensidade do LED por conta desse valor PWM, que vai subindo. Ele vai de 0 até 255. Tá bom? Então, acho que ficou bem claro essa questão. Então, o segundo teste também foi validado. E aqui a gente aprendeu uma nova função, que é o laço de repetição for, tá? Onde a gente tem loops, repetições no meio do código. Por exemplo, para isso. Nesse caso, a gente usou o comando for, tá? Se, por exemplo, a gente quisesse usar um outro laço de repetição chamado while, na minha opinião, ele é até um pouquinho mais simples, tá? Só que, tipo, não fica tudo mastigado igual for. Por exemplo, enquanto i for menor ou igual a 255, aí é o mesmo esquema, deixa a chave aberta. Só que no while você precisa fazer aquele esquema, ó, i mais, ponto e vírgula. E outro detalhe, dessa forma você vai ter que declarar a variável i, tá? int i igual a 0, ponto e vírgula. E você vai ver que ele vai funcionar da mesma forma, tá? Sem novidade. Aí ele vai ficar subindo, descendo. Ah, tá. Ó, aqui eu cometi um pequeno erro também, porque o i, ele não foi zerado, né? Ele provavelmente tá em 255 agora. O que eu vou fazer? Quando ele chegar nessa fase aqui, eu vou simplesmente fazer i igual a 0, ponto e vírgula, para zerar a variável. Vamos startar novamente. Aí, ó. Entendeu? Essa é a única diferença do comando while. Olha que bacana, a gente viu dois operadores de laços de repetição, o comando for e o comando while, tá? O while é muito simples, tipo, traduzindo em português, ele significa enquanto, ou seja, enquanto i for menor ou igual a 255, faça. Ele tá fazendo tudo isso aqui e incrementando i mais 1, né? Incrementando em 1, tá bom? É a mesma coisa, tá? Então, vamos agora para o próximo desafio. O próximo desafio é o seguinte: controlar a intensidade de um LED por um potenciômetro, tá bom? Qual que é a ideia aqui, ó? Variar a intensidade de um LED, alterando valores no range de 0 a 255, padrão, utilizando um potenciômetro, ok? Utilizar comandos analog read para fazer a leitura do potenciômetro e precisamos converter isso para um valor aceitável para o motor PWM, tá bom? Ou seja, através do potenciômetro, nós iremos converter isso para PWM, para uma saída aceitável para o LED. Esse desafio é bem interessante. Vamos lá, posso manter aqui dessa mesma forma. Aqui, basicamente, como nós já vimos, né, essa questão, podemos colocar um potenciômetro, é o nosso ponto de sinal analógico que queremos ler, tá bom? Aqui no A0, por exemplo. A0. Beleza, agora eu só preciso ligar aqui os 5 volts da fonte. Aqui está montado já, eletronicamente, ok? Então vamos partir agora para o código, que aqui a gente tem que fazer com mais calma, tá? Qual que é a ideia, senhores? Controlar, vamos digitar isso para facilitar o nosso entendimento. Controlar a intensidade do LED através do potenciômetro. Ler o potenciômetro. Qual que é o próximo passo depois disso? Converter sinal potenciômetro para PWM, ok? Alguns dados importantes que nós precisamos saber é que a leitura analógica do Arduino nos retorna 1024, ok? E a saída PWM, deixa eu colocar uma leitura máxima, e a saída máxima PWM é 255, perfeito? Isso são dados importantes para a gente desenvolver esse código, tá? LED eu posso manter, tá? Eu só vou fazer o seguinte, eu vou criar uma outra variável chamada de int
valor potenciômetro igual a 0, ponto e vírgula. Por enquanto é isso. Aqui no pin mode padrão, como a gente está acrescentando um potenciômetro e ele é uma entrada, nós precisamos primeiramente declarar o potenciômetro, né? Define potenciômetro a 0, né? Ele é a 0 mesmo, né? Ligamos a 0, perfeito. Então segue o jogo. Int valor aqui, ó, define potenciômetro. Ele agora é uma input, ou seja, uma entrada analógica. Vamos seguir o jogo. Em relação ao void setup é apenas isso. Essa questão do for, eu vou apagar tudo isso daqui para não confundir a nossa mente. Então, qual que é o primeiro passo? Fazer a leitura do potenciômetro, certo? Então, eu vou utilizar essa variável valor potenciômetro para armazenar a leitura do nosso potenciômetro, ok? Analog read potenciômetro, tá bom? Ponto e vírgula. Ou seja, dentro dessa variável valor potenciômetro será armazenado a leitura desse pino A0, que é o nosso potenciômetro, tá? Qual que é o próximo passo? Converter o sinal do potenciômetro para PWM, tá? Como que nós iremos fazer isso? Valor PWM valor PWM convertido. Tá, vem comigo. Vamos analisar um ponto aqui importante. A gente sabe que o Arduino, a entrada analógica que ele nos retorna máxima é 1024, né? Isso em analógico. Em PWM, o valor máximo seria 255, tá bom? Ou seja, qual que é o X analógico e qual que é o X PWM? Para fazermos isso de forma totalmente automática. 1024 vezes X PWM tem que ser igual ao X analógico vezes o PWM máximo, que é 255, tá bom? Quem que nós queremos descobrir, calcular? Não é o X PWM, que é justamente o valor do PWM convertido? Então a gente faz aqui uma transferência, né? Nós passamos, como ele está multiplicando desse lado, ele vai passar desse lado aqui, dividindo por todo mundo, entendeu? Ou seja, concluindo, o nosso valor PWM convertido será o valor potenciômetro, entre parênteses, vezes 255, tudo isso dividido por 1024, né? 1024, ponto e vírgula, ok? Aqui está feita a conversão, vou colocar aqui, ó. Beleza? Agora, nós precisamos jogar isso para controlar o LED, certo? A intensidade dele. Padrão, senhores. Analog write. Qual que será o valor PWM que irá controlar isso? O valor que calculamos nesse exato momento. Senhores, desculpa, o primeiro passo aqui é colocar o LED, né? Pulei um passo já. LED e depois o valor PWM. Ponto e vírgula. Eu acredito que seja isso. Se der algum problema a gente corrige, tá? Então eu vou copiar esse código e passar para o nosso Tinkercad. Vamos lá, fazer o teste. Se der algum erro a gente já corrige, tá? Iniciar a simulação. Deu um erro aqui, peraí. Ah, tá. Eu simplesmente não declarei o valor PWM convertido. Peço desculpas, tá? Aqui, ó. Vamos declarar essa variável, né? Aí não pode. Int valor PWM convertido igual a 0 também, tá bom? Iniciar simulação. Bacana, bacana, bacana. Se eu girar aqui o potenciômetro, a intensidade do LED diminui, perfeito. Se eu aumentar o potenciômetro, aumenta. Ó, senhores, para a gente conseguir ter uma certeza do que está acontecendo aqui, a gente pode fazer o seguinte. Vamos startar o serial.begin o valor PWM convertido. Então, o próprio Arduino tem essa pequena limitação quando você vai fazer um cálculo, que às vezes estoura o valor da variável. Por exemplo, essa variável do tipo int, lembra que ela é de 16 bits, ou seja, suporta somente até 32.767. Esse cálculo aqui estoura esse valor, então não daria certo calculando dessa forma. Por isso que eu coloquei até um serial print aqui para conseguir analisar. Ele acaba ficando negativo, o valor do PWM convertido, tá vendo?
que eu tive que fazer? A gente tem três formas de corrigir isso, tá? Ó, a primeira que eu fiz foi colocando uma variável com maior capacidade, que aí a gente não vai ter esse problema, essa dor de cabeça, tá? Ele vai fazer o cálculo e conforme você vê aqui, ele converte certinho, ó, 218 de PWM, se a gente for na intensidade máxima, ó, 254,5, bem próximo de 255, e conforme a gente vai variando aqui o potenciômetro, nós conseguimos variar a intensidade do LED, entendeu? Então é muito bom quando você plota assim no monitor serial, que você vê realmente os valores acontecendo aqui. Entendeu? Então, validado, funcionando, tá? Só que, ó, uma observação. Essa forma utilizando essa variável double, que é uma variável bem grande de 64 bits, eu acredito que ela acabe consumindo muito a memória do seu Arduino, entendeu? A capacidade de memória. Então tem mais duas formas da gente fazer isso de uma forma mais eficiente. Uma outra forma da gente fazer essa conversão é simplesmente pegando o valor do potenciômetro e dividindo ele por 4. Por quê? Porque 1024, você concorda comigo que são 4 partes iguais de 255? Ó, 1024 dividido por 255 dá aproximadamente 4 partes iguais, tá? Então, dessa forma você consome menos memória do seu Arduino e você consegue até trabalhar com a variável do tipo int, sem dor de cabeça. Ó, int, iniciar a simulação. Aí dessa forma ele vai converter também a intensidade do LED. Tá vendo? A gente pode até colocar aqui no monitor serial, ó, olha que bacana. E ele vai convertendo aí pra gente, ao vivo. Tá, 255, 1022. Bem prático, leve, não vai ficar pisando na memória do seu Arduino. E funciona também, tá? Uma outra forma também que eu acho bem elegante é a gente usar uma função chamada de map, tá? Função map. Como que a gente usa essa função? Vamos abrir aqui no Arduino. Então, como que a gente faz essa questão dessa função map, que é uma função nova que estamos vendo agora também? Simplesmente você vai atribuir a essa variável do valor PWM convertido o seguinte: você vai dizer que o valor do potenciômetro, você coloca primeiramente o map, abre parênteses, vírgula. Agora o range mínimo do potenciômetro, 0. Qual que é o range máximo do potenciômetro? 1024, por exemplo. O que eu quero agora converter para ele? Qual que é o range que eu quero, tipo, comparar? Não é o 255 PWM? Então segue a mesma ideia. 0,255. Então ele de forma automática vai estar sempre trabalhando nesse range, tá bom? Então vamos copiar, colar aqui no Tinkercad. Vamos analisar esse funcionamento. Start. Olha que bacana. Aí ele vai se ajustando de forma automática, sem a gente precisar fazer todo e qualquer tipo de cálculo, tá vendo? Ele já vai se ajustando de forma automática, utilizando essa função map. Entendeu? Então é isso. 3 formas você pode fazer o cálculo direto da regra de 3. Você pode dividir o valor por 4, né? Ou utilizar essa função map, que fica bem mais organizado, bem mais prático, não consome tanta memória também, tá? E é isso. Aqui o projeto está funcionando. Estamos realizando o controle da intensidade desse LED utilizando um potenciômetro. E nesse caso específico, estamos utilizando a função map, onde ela mapeia os valores e distribui proporcionalmente, de acordo com os valores que você inseriu aqui, tá bom? Nesse caso é de 0 a 255, porque é uma saída PWM, ela varia de 0 a 255. Mesma coisa para cá, do valor da analógica. Ele vai variar de 0 a 1023, né? Que é o 1024 no combo, tá? E nos trazendo esse excelente resultado, com muito aprendizado, tá bom? Vimos bastante coisas hoje, conteúdo extremamente agregador. Então, senhores, é isso, tá bom? Ó, desafio concluído, graças a Deus. Outros 2 testes, desafios concluídos também. Foi um desafio barra teste, pra gente conseguir aprender na prática mesmo. Como é que faz a programação, como que monta de potenciômetro, Arduino, entendemos as funções. Aprendemos também
3 funçõezinhas novas. O assunto principal, na verdade, foi o analog, o write, tá bom? A partir disso, a gente conseguiu ver a função for, o while, e também vimos essa função map, que nos ajuda nesse mapeamento de valores, tá bom? Então, gostaria de agradecer demais pelo seu tempo, pela paciência, por estar acompanhando, aprendendo na prática, vendo os erros, a gente corrigindo juntos. E fiquem com Deus, gratidão, tamo junto, bora para as próximas aulas, que agora a ideia é partir com desafios aqui com o Arduino, e vamos para cima sempre, tá? Fiquem com Deus.